Opa, tudo bem? Eu sou o João Vitor e hoje, junto ao meu grupo, vamos comentar um pouquinho sobre o capítulo 11 do livro Os Simpsons e a Ciência. Esse livro maravilhoso que retrata alguns dilemas científicos tidos pela família mais famosa de Springfield, mostrando que existe muito mais do que só um humor barato nessa tão famosa série. Então, a próxima vez que você escutar essa introdução e o seu primo Pedro estiver do seu lado, não tire as crianças da sala, pois os Simpsons pode ser muito mais educativo do que Pedro, sai daqui, Pedro. Pedro, é melhor você sair daqui, isso não é pra sua idade, Pedro. A trama principal do episódio é em volta do Homer, primeiramente, tentando montar uma bicicleta para o Bart, mas falhando miseravelmente e deixando o menino muito triste e desiludido com o pai. Logo, Homer tenta fazer um robô para ele e falha novamente. Então a ideia que ele teve foi se vestir de robô para fingir para o filho que ele era um robô, já que a ideia principal tinha falhado. É terça-feira, dia 1º. Você mora numa casa da imobiliária Krusty. Seu aluguel venceu. Querido Bart, se esse robô não provar que te amo, então vocês dois podem ir pro inferno? Ele não desmontou! Vai! Legal! Agora para! Esmaga essas cervejas! Que legal! Eu tenho que contar isso pro Milhouse! A cerveja já era. Vou ter que chupá-la no carpete. Então, Bart leva o seu pai, que no caso ele achava que era o robô dele, para uma batalha de robôs. E o Homer, mesmo com muito medo, entra no ringue e ganha, mesmo sentindo muita dor e apanhando na maioria das vezes para os outros robôs. O problema é na última batalha, que é contra o robô do Dr. Frank, que é um doutor genial que criou um robô extremamente forte, quase impossível de ganhar. Mas tem um ponto muito interessante nessa parte. Fim do primeiro assalto. Ainda restam 230 assaltos. Ele soletra papai e mamãe, mas não é tão ruim assim, porque ele é meu filhinho. Parece que você tá meio lerdo aí dentro. É melhor te abrir. Pai! Desculpa, Bart. Jamais construiria um robô tão incrível. Sou uma fraude. Então você lutou com todos aqueles robôs? Positivo e operante. Muito legal! Acha mesmo? Qualquer pessoa inteligente consegue juntar parafusos e porcas. Você arriscou a própria vida, mesmo sendo o único sustento de uma família de 5. Eu sou o garoto mais sortudo do mundo. E eu sou o mais sortudo. Segundo assalto. Não, pai! Aquele robô deu à luz um homem! Ei, qual é? Não vai me matar, não, é? Robô do Frink. E esse robô, ele segue as 3 leis da robótica. E com êxito. E quando esse robô percebe que o Homer é um humano, ele não ataca. As 3 leis foram criadas por Isaac Asimov, que ele ficou famoso extremamente por conta de suas obras da ficção científica. Ele é um desses mestres da ficção científica porque ele era um dotado, vamos dizer. Mas falando de um jeito mais íntimo, ele tinha muitas paranoias sobre esse assunto. Podemos ver isso até em sua antologia Eu, Robô. Se você fosse um robô, você gostaria de saber que aparentemente, seguindo estas leis, você poderia ser um tanto livre? Isaac pegava muito sobre a coexistência do homem e dos robôs. Será que as pessoas poderão um dia ter robôs programados para tornar suas vidas mais confortáveis? E se acabassem utilizando
para seu benefício próprio, diminuindo outras pessoas, ou utilizando uma questão específica, e se o criminoso fosse Snake Gilbert e treinasse um robô como o de Frink para roubar Kill e Kill Marts? Referência. Pegou? É com essas perguntas que podemos contar com as tais precauções e previsões de Asimov. Contudo, vale lembrar que as leis de Asimov só têm aplicações ficcionais. Elas são hipotéticas. Ele é um escritor. Já que ainda é impossível também programar um robô para tomar decisões éticas. E Ultron é um belo exemplo disso. Um robô com vontade própria, porém que inicialmente tinha como propósito criar um mundo melhor, que, entretanto, a inteligência artificial de Ultron concluiu que a melhor maneira de garantir um mundo melhor seria exterminando a raça humana. Lógica essa que não teve como derrubar, e os Vingadores tiveram que fazer o que fizeram. Mas poderia também um dia os robôs desenvolverem sentimentos? Ou presumirem que tenham? Ou até simularem? Assim como em Detroit, eles seriam acusados de ter sentimentos por causa de um erro de software? Assim como podemos se dizer, Isaac previu robôs e previu a internet e até a superpopulação do planeta, atribuindo aos avanços da medicina e que traria uma expectativa de vida maior. Eu particularmente admiro a sua mente fértil e o quanto ele mantinha a evolução e a racionalização nessas previsões. Ele pensava que, assim como a humanidade iria evoluir, também haveria consequências. Então, algumas dessas evoluções e dessas previsões dele eram boas, assim como eram ruins. Naquela época, eu acho que era até difícil de acreditar. As pessoas escutando ele, eu acho que deviam pensar que ele era um pouquinho fora da cachola, vamos dizer. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre um questionamento onde muitas pessoas, quando ouvem falar nesse assunto de criação de robôs, máquinas, né, tecnologia em si, se fazem, que é o qual? Será que está cedo ou já está tarde para a gente criar leis, né, colocar burocracia, colocar ordem, né, supervisão nessa criação de máquinas, nesse tipo de coisa? Será que está cedo ou está tarde? Isso é um questionamento muito bom, por quê? Porque tem dois lados, tem um lado que é a favor e tem um lado que é contra. Então, a partir do momento que a gente tem dois lados, não é uma certeza, não tem um certo, não tem um errado, é sempre um ponto importante para se discutir. As pessoas que são a favor de colocar leis, defendem que o quê? Que tudo nesse mundo tem leis, tem regras, tem supervisão, tem burocracia para se fazer. E acreditam que a tecnologia não é diferente. A tecnologia tem que sim ter supervisão, tem que ter leis para criação, né? Já as pessoas que são contra acham que isso pode atrapalhar na evolução da criação de novas ferramentas, de novas máquinas, novos robôs, né? Porque as pessoas que defendem falam que o quê? Que a tecnologia, né, a criação de dispositivos inteligentes, por mais que já fazem algumas décadas que existe, ela ainda é nova. Se você coloca num contexto histórico, ela é muito nova, ela é muito jovem. Então ainda está em processo de crescimento, em processo de popularização. Então as pessoas que defendem isso acham que isso pode prejudicar o avanço dessa tecnologia. Por quê? Porque, consequentemente, colocando leis, colocando burocracia em cima disso, não seria todas as empresas que conseguiriam fazer isso. Teria que ter uma supervisão a mais, teria que seguir um regulamento, teria que seguir leis para a criação, né? Porém, um ponto muito importante de se preocupar hoje em dia não de uma máquina se revoltar e matar o ser humano, mas hoje em dia a gente já cria ferramentas para que a máquina pense por ela mesma, né? Não é mais nós que programamos a máquina para ela fazer alguma coisa e ela obedece ao que nós estamos fazendo. Hoje em dia estamos criando a famosa que a gente chama que é inteligência artificial, para que as máquinas já entendam as informações que é passada para elas e elas achem a melhor maneira para resolver as situações. Né? Isso, querendo ou não, é uma maneira da máquina pensar sozinha, independente. Será que daqui a 20, 30 anos a gente não pode ter criado alguma ferramenta que vai fazer com que a gente perca o controle dela?
Isso é um questionamento a se fazer. E aí, pensando nisso, nós, muitas organizações já estudam a ideias de colocar leis em cima dessa questão de criação de máquinas, de robôs, de inteligência artificial, para que nós nunca perdemos o controle sobre a máquina. Então, hoje em dia, seria muito interessante a gente, pelo menos, discutir essa questão de criação de leis, né, colocar mais burocracia em cima disso, colocar mais supervisão, para que futuramente nós, seres humanos e todo mundo que habita na Terra, não seja prejudicado por conta de uma falta de atenção, uma falta de preocupação com algo que era para ter feito antes, né? Isso é um questionamento a se fazer. Divergência. E se os robôs passarem a ter opiniões e pontos de vistas? Pontos de vistas divergentes dos nossos. Os sentimentos podem ser definidos como estados e reações que nós somos capazes de expressar diante dos acontecimentos que vivenciamos. E se os nossos robôs do futuro passarem a sentir a vida correr em seus corpos de ferro? A humanidade desceria então do topo da cadeia? Imagine a nossa criação podendo fazer escolhas, ter livre arbítrio, poder sentir amor, alegria, tristeza e ódio. O quão bom e o quão ruim isso poderia ser para a humanidade? Seria preciso leis que pudessem pôr esses robozinhos no lugar. As leis da robótica, ou melhor, os princípios idealizados pelo escritor Isaac Asimov, permitem a posse e o controle sobre os robôs, mantendo a integridade da humanidade e talvez um pouquinho da humanidade dos robôs. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. E se uma pessoa viesse te injuriar, te espancar, te jogar no chão, acumular em um chute toda a força que nela existe para ameaçar a sua vida, e você não pudesse mexer um dedo para defender sua própria existência, por conta de uma proibição fixada em seu sistema? Detroit Become Human traz bem essa questão. O quão humano pode ser um robô? Quanta humanidade podemos enxergar em um robô? Talvez seja necessário, em um futuro próximo, distinguir nós e eles. Em Detroit, testemunhamos a manifestação de emoções humanas em androides criados pela CyberLife. É o surgimento de uma nova raça. Até quando as leis da robótica poderão nos proteger? E quando elas passarão a oprimir uma possível nova forma de vida? Questões que, por hora, não podemos responder, apenas pensar e imaginar. Tirar essas conclusões é trabalho da humanidade que vivenciar essa necessidade da criação de leis realmente jurídicas para a proteção da integridade humana. E é dever dessa mesma humanidade distinguir possíveis direitos humanos robóticos, caso tenhamos que dividir nosso espaço com uma outra forma de vida inteligente. Pode me ouvir? Sim. Identificação. KPC 897-504C. Pode mover a cabeça?
Agora seus olhos. Movimento cervical e óptico, confere. Agora fale seu texto de apresentação. Olá, sou a terceira geração de Androids X400. Posso cuidar da casa, cozinhar, cuidar das crianças, posso organizar sua agenda. Falo mais de 300 línguas e estou à disposição como parceira sexual. Não precisa me alimentar ou recarregar. Estou conectada a uma bateria que durará 173 anos. Gostaria de me dar um nome? Sim. De agora em diante você será Carol. Meu nome é Kara. Apresentação e memorização, confere. Pode mexer os seus braços? Membros superiores, confere. Agora diga alguma coisa em alemão. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Agora em francês. Je suis un Android de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Expressões verbais multilingüe, confere. Vá em frente, dê alguns passos. Locomoção, confere. Ótimo, está prontinho para o trabalho. O que vai acontecer comigo agora? Bem, vamos reiniciar você e mandar para as lojas. Lojas? Só algum tipo de mercadoria? É isso? É claro que você é uma mercadoria. Quer dizer, você é um computador com braços e pernas capaz de fazer todo tipo de coisa. E você vale uma fortuna. Ah, entendo. Eu pensei que... Pensou? Pensou no quê? Pensei... que estava viva. Que merda, mas o que é isso? Não faz parte do protocolo. Não, os componentes de memória devem estar com defeito. Ok, vamos lá. O modelo está com defeito. Desmonte e verifique os componentes necessários. Vai me desmontar, mas pra quê? Você não deveria se preocupar com essas coisas. Você não deveria pensar. Algumas de vocês são rejeitadas por reposição ou talvez algum problema no software. Não, eu me sinto perfeitamente bem, eu juro. Tá tudo bem. Eu passei em todos os testes, não foi? Sim, mas o seu comportamento não é comum. Por favor, eu imploro. Por favor, não me desmonte. Desculpe, querida, mas o modelo com defeito deve ser desmontado. Esse é o meu trabalho.